Imagine que eu tenha duas usinas fotovoltaicas. A primeira usina gerou 250 MWh em um mês. Já a segunda usina gerou 200 MWh nesse mesmo mês. Bom, agora eu te faço uma pergunta. Qual dessas duas usinas teve uma melhor performance? Provavelmente, muita gente responderia a primeira. Afinal, ela gerou mais energia. Porém, avaliar a performance de uma usina considerando apenas a geração não é o mais correto a se fazer. A geração indica apenas quanto uma usina produziu, e não quanto ela produziu dentro daquilo que ela poderia ter produzido. Mas afinal, qual teve uma melhor performance? A resposta correta nós ainda não sabemos. Meu nome é Vitor, eu sou engenheiro eletricista e seja bem-vindo à PV Masters. Neste episódio, vamos falar de um dos indicadores mais importantes para avaliar a qualidade de uma usina fotovoltaica, que é o Performance Ratio. Você vai entender o que é o PR, como ele é calculado, qual a importância dele e quais fatores fazem esse indicador cair. E no final, eu vou te mostrar um estudo de caso real de uma usina em operação, onde olhar apenas para a geração me levaria a uma conclusão errada sobre o desempenho desse ativo. Vamos começar entendendo o que realmente significa o Performance Ratio. Antes da gente começar, é importante destacar que esse conceito ele não é uma opinião. Ninguém tirou isso aqui da cabeça, né? O Performance Ratio ele é um indicador utilizado mundialmente e ele está presente em referências técnicas como a IEC 61724 e em softwares profissionais como o PVSys. Então, temos logo aqui ao lado a definição de Performance Ratio de acordo com a norma internacional, a IEC 61724. Temos também aqui a definição do Performance Ratio para o PVSys, mas o nosso objetivo aqui, ele não é apenas repetir uma definição técnica. O nosso objetivo é entender como que esse indicador ele é utilizado na prática para avaliar a qualidade operacional de uma usina. Agora, traduzindo isso para a prática, né? O PR mostra quanto do recurso solar que chegou na minha usina eu realmente consegui transformar em energia elétrica. Ou seja, dentro de tudo que eu poderia gerar, quanto que eu gerei. É mais ou menos por aí. De uma forma bem simples, o Performance Ratio ele mede a eficiência com que uma usina fotovoltaica transforma todo o recurso solar disponível em energia elétrica. Ou seja, de toda a energia solar que chegou nos módulos, quanto realmente conseguimos converter em energia útil entregue. Imagine dois carros, os dois recebem a mesma quantidade de combustível. Então nós temos o carro A com 50 litros, ele roda 500 km. O carro B, com os mesmos 50 litros, roda 420 km. Os dois consumiram o mesmo recurso, os dois funcionaram, mas um deles conseguiu aproveitar melhor esse recurso. Em usinas fotovoltaicas acontece a mesma coisa. A irradiação solar é o nosso combustível e o Performance Ratio ele nos mostra o quanto conseguimos transformar aquele recurso em energia. Por isso o PR não mede simplesmente quanto uma usina gera, ele mede a qualidade dessa geração. Bom, agora chegamos em um dos pontos mais importantes quando falamos de análise de performance. Por que não podemos avaliar uma usina fotovoltaica olhando apenas para a geração? A geração é um indicador extremamente importante, mas sozinho ela não conta toda a história. Uma usina localizada em uma região com maior recurso solar, naturalmente, tende a gerar mais energia. Da mesma forma que uma usina maior, naturalmente, vai produzir mais do que uma usina menor. Mas gerar mais energia não significa necessariamente performar melhor. O Performance Ratio ele nos permite fazer uma comparação mais justa, porque ele considera o recurso disponível para aquela usina. Ele responde uma pergunta diferente, né? Não é apenas quanto a minha usina gerou, e sim quanto que ela conseguiu entregar, considerando todo o recurso que ela recebeu. Voltando aqui para a analogia dos carros. A gente falou que o carro A e o carro B, os dois receberam 50 litros de gasolina cada. O carro A, ele rodou 500 km, já o carro B rodou 420 km. Agora, vamos inverter um pouco essa analogia. Vamos supor aqui que os dois carros, eles percorreram a mesma distância, ou seja, os dois carros rodaram 500 km, como se fossem duas usinas
e as duas tivessem gerado 500 megawatt-hora em um mês. Beleza? Só que o carro A, para rodar esses 500 km, ele precisou de 50 litros de gasolina. Já o carro B, para rodar os mesmos 500 km, ele precisou de 55 litros de gasolina. Ou seja, a geração é a mesma, mas a performance não é a mesma. Agora que entendemos o conceito de performance ratio, vamos entender como que esse indicador ele é calculado. Apesar da fórmula parecer técnica, a ideia por trás dela é bem simples. O PR ele compara basicamente duas informações. Primeiro, a energia real produzida pela usina, ou seja, aquilo que realmente foi entregue. Essa normalmente é a informação mais fácil de encontrar, né? Ela está no medidor, ela está no nosso monitoramento, ela está no inversor. Então, assim, essa é a primeira informação que a gente utiliza para calcular. Já a segunda informação é onde que está a grande diferença. Quanto que essa usina deveria ter produzido, considerando as condições que ela recebeu. Então aqui entra algumas informações bem importantes, como irradiação disponível, potência instalada, características do projeto, porque uma usina que recebeu menos sol, naturalmente, ela pode gerar menos energia. Mas isso não quer dizer que ela teve uma performance pior. Então o segredo de uma análise de performance não é responder apenas quanto que a minha usina gerou, e sim, dentro de tudo que ela poderia gerar, quanto que ela entregou. Agora que entendemos o conceito do performance ratio, vamos entender como que esse indicador ele é calculado. Quando olhamos a fórmula pela primeira vez, ela pode parecer um pouco complexa, né? Como a gente está vendo aqui. Mas antes de olhar para as variáveis, a gente precisa entender o que essa fórmula ela está realmente tentando responder. Então, basicamente, ela compara duas coisas, né? A gente tem aqui em cima o EAC, que é a energia gerada naquele período, né? Então, tudo aquilo que realmente foi convertido em energia elétrica durante aquele período, ele vai entrar aqui. Então, assim, essa informação ela é a mais fácil de encontrar, né? Essa informação aqui a gente vai tirar dos inversores, do sistema de monitoramento, do sistema SCADA, do próprio medidor de energia. Já na parte inferior, nós temos aqui a energia de referência, né? Ou de uma forma mais simples, quanto que essa usina poderia produzir, considerando o recurso solar que ela recebeu. Então aqui a gente tem a potência em quilowatt-pico do sistema, a irradiação, que a gente pega no plano dos módulos, né? Normalmente está na estação solarimétrica, vem no nosso sistema SCADA. Aqui, a irradiação equivalente no SPC, são as condições de laboratório. Então, recapitulando, né? O PR nada mais é do que a nossa energia gerada naquele período, dividido pela nossa potência de pico em quilowatt-pico, multiplicado pela irradiação medida no plano dos módulos, ali na nossa usina, a irradiação real em campo, né, que a gente consegue medir, dividido pela a irradiação equivalente em STC, né, que são os padrões de laboratório, que aqui é 1000 watt-hora por metro quadrado. Isso tudo aqui, resumindo, né, nada mais é do que isso daqui, ó. O PR é igual à energia gerada dividido pela energia esperada pelo recurso solar. Então, o PR ele compara aquilo que a usina entregou, que é isso aqui, dividido com aquilo que ela deveria entregar. Então, resumindo aqui, o segredo da análise da performance não é a gente perguntar quanto que a minha usina gerou, e sim quanto que a minha usina gerou em relação ao que ela poderia gerar. Para ficar um pouco mais claro aqui agora, eu vou trazer na prática, a gente calcular o PR de uma usina que eu tenho aqui, mas é basicamente isso. Agora, vamos pegar essa fórmula e aplicar um exemplo bem simples aqui, para a gente entender como que esse número ele aparece na prática. Então, eu tenho aqui esses valores que eu retirei da minha plataforma de monitoramento. Então, é uma usina de 1,4 megawatt-pico. Essa foi a irradiação do período, 200 kWh por metro quadrado. A irradiação padrão STC e a energia que eu gerei nesse período. Isso aqui, então,
é dentro do período de um mês, né? Então, de acordo com a nossa fórmula aqui, vamos preencher nossos dados aqui. Então, no caso aqui, o meu EAC, que é a energia ativa gerada no período, vai ser 230 megawatts. Então, vamos jogar aqui os 230. Minha potência em kWp, 1.400. A minha irradiação no período, 200. E aqui a irradiação STC é 1.000. Beleza? Preenchemos tudo. Agora vamos montar a fórmula do jeito que está ali, né? Como exemplo. Então aqui vai ser, o nosso PR vai ser igual ao meu EAC, dividido pela minha potência de pico, multiplicada pela divisão do meu IR sobre o IR-STC. Fechamos. Pronto. Aqui a gente transforma em porcentagem. A performance rating dessa usina aqui é de 82%. Tá vendo? Então, assim, é muito simples, muito prático para a gente chegar nesse resultado, desde que a gente tenha acesso a essas informações aqui, né? Então, isso aqui significa que, de todo o recurso solar disponível para essa usina, aproximadamente 82% foi convertido em energia entregue, né? Os outros 18%, não é que eles desapareceram, né? Eles estão distribuídos na perda do sistema ali. Bom, agora que aprendemos a calcular o performance ratio, surge uma pergunta muito importante. Se existe uma diferença entre a energia que a usina poderia produzir e a energia que ela realmente entregou, para onde vai toda essa energia? A primeira coisa que precisamos entender é que uma usina fotovoltaica nunca transforma 100% do recurso solar disponível em energia elétrica. Durante esse caminho, existem diversas perdas. Parte dessa energia é perdida por fatores naturais, como o aumento da temperatura dos módulos. Quanto maior a temperatura da célula fotovoltaica, menor tende a ser a sua eficiência. Também temos as perdas por soling, que é o acúmulo de sujeira sobre os módulos. Essa sujeira reduz a quantidade de radiação que chega até as células. Depois, temos as perdas elétricas durante o transporte dessa energia. Cabos, conexões e componentes elétricos apresentam pequenas perdas durante a operação. E também temos as perdas no processo de conversão realizado pelos inversores, onde a energia em corrente contínua gerada pelos módulos é transformada em corrente alternada. E esses são apenas alguns exemplos. Cada uma dessas perdas reduz a capacidade da usina de transformar o recurso solar em energia entregue. Então, entender onde vai todas essas perdas, por que elas acontecem, é o primeiro passo para melhorar a performance de um ativo fotovoltaico. Mas como que a gente consegue enxergar todas essas perdas em um projeto real? É aqui que entra uma ferramenta muito importante que o PVSys nos dá no seu relatório, que é o Loss Diagram. Uma das ferramentas mais utilizadas no setor fotovoltaico para analisar esse caminho da energia é o Loss Diagram do PVSys, ou o diagrama de perdas. Esse diagrama ele mostra todo o fluxo, desde o recurso solar que chega nos módulos, até a energia final entregue pela usina, como a gente está vendo aqui no final. Então, ele detalha todas as perdas aqui, desde o início, e aí ele vai detalhando ali cada perda até a gente chegar aqui no final, que vai ser a nossa energia injetada na rede. Então tudo começa aqui, no recurso solar. Essa é a quantidade de energia disponível para aquele projeto. Então durante esse caminho começam as perdas. Uma das principais perdas está relacionada à temperatura dos módulos. Quanto maior a temperatura de operação das células, menor tende a ser a eficiência da conversão, né? Também existem as perdas por diferenças elétricas entre os módulos e strings. Na prática, nem todos os módulos trabalham exatamente no mesmo ponto, que são as perdas por mismatch, né? Então, depois nós temos as perdas dos inversores, onde acontece a conversão da energia em corrente contínua gerada pelos módulos para a corrente alternada, que é entregue ao sistema elétrico. E ainda temos pequenas perdas em transformadores, cabos e demais componentes, até chegar ao ponto de entrega. Então, vamos entender aqui todas as etapas, desde quando a gente tem a radiação disponível total lá no início da simulação de geração, até passando por cada perda, até chegar no nosso performance ratio. Então, quando olhamos uma usina fotovoltaica profissionalmente, nós não analisamos apenas o número final de geração. Primeiro entendemos quanto recurso solar estava disponível, que é essa primeira parte aqui em cima. Após isso, nós avaliamos como que os módulos convertem esse recurso em energia elétrica. Então aí vem as perdas
dentro dos módulos ali, né? Depois, essa energia ela passa pelos inversores e pelos demais componentes da instalação, até, finalmente, ela chegar na energia entregue, né? Então, o Performance Ratio ele é justamente o indicador que resume a eficiência desse processo. Ele mostra quanto do recurso solar disponível, que a gente tinha aqui em cima, realmente virou energia útil. Então, 79,5% desse valor total aqui virou energia útil, entendeu? Então, por isso que o PR ele não pode ser considerado apenas um número final no relatório. Ele representa o diagnóstico completo de uma usina solar. Então, em primeiro lugar aqui, nós temos a eficiência real, né? O primeiro ponto é que o PR ele mostra a eficiência real do ativo, porque se a gente olhar somente para a geração, como a gente falou, ele pode levar para uma análise errada. Uma usina ela pode gerar mais energia simplesmente porque recebeu mais sol naquele período, mas isso não significa necessariamente que ela trabalhou melhor. Ou até mesmo ao contrário. Às vezes, a usina ela não está entregando aquela energia prevista para aquele mês ali, a gente está achando que ela está com algum problema, que ela não está gerando bem, mas quando a gente vai ver o PR, na verdade, ela gerou bem de acordo com a radiação que ela recebeu naquele mês. Em segundo lugar, nós temos aqui a comparação justa, né? Então, sim, o segundo ponto é que o PR ele permite comparar diferentes cenários de forma mais justa. Imagine comparar duas usinas somente pela geração. A gente tem uma usina maior ou instalada em uma região com mais sol e uma usina menor ou em uma região com menos sol. Naturalmente, a usina maior ou a usina na região com mais sol, ela vai produzir mais energia. Mas isso não quer dizer que ela é mais eficiente. Então, o PR ele normaliza essa comparação considerando o tamanho do sistema, o recurso solar disponível. Por isso que nós conseguimos comparar períodos diferentes, projetos diferentes e acompanhar a evolução real de um ativo. E agora aqui, por último, e na minha opinião, o ponto mais importante para a operação, o PR ele funciona como um indicador de saúde da usina. Uma usina ela pode estar ligada todos os dias, ela pode estar gerando energia todos os dias, e ainda assim a gente pode estar perdendo dinheiro. Aí entra temperatura, sujeira, as perdas nas strings, os inversores, se é tracker, se é estrutura fixa, a disponibilidade que eu tenho ali. Então, o acompanhamento do PR, ele ajuda a encontrar essas perdas invisíveis, que às vezes a gente olhando só para a geração, a gente não vai encontrar, e ele mostra onde que precisamos atuar para recuperar essa performance. Então agora vamos ver exatamente isso acontecendo em um caso real, onde se a gente fosse olhar apenas para a geração, ia levar a gente para um caminho totalmente errado. Por isso que é importante avaliar a performance da usina. Contextualizando aqui, é o caso de uma usina onde durante alguns meses ela não estava batendo o previsto de geração ali que a gente tinha principalmente no PVSys, né, como referência, mas a usina ela não tinha problema nenhum. Então a gente teve que elaborar um estudo, elaborar um diagnóstico aqui para mostrar para os donos, para os proprietários dessa usina, que o problema não estava na usina em si, mas sim na irradiação disponível para aquele recurso ali transformar em energia. Então, foi aí que entrou o PR, então a gente elaborou todo um relatório mostrando o conceito do PR, como que a gente calcula, qual que é a importância do PR nesse caso, que a gente não pode ficar preso apenas na geração, e aí no final das contas, todo mundo acabou entendendo, todo mundo ficou ciente, ficou mais tranquilo. Eles entenderam que ali não era um problema de equipamento, não era um problema da usina, não era um problema de operação, e sim um problema do próprio recurso natural. Então, o PR ele demonstrou que de acordo com aquele recurso ali que ela estava recebendo, ela estava sim entregando o prometido. Bom, trazendo aqui esse mesmo relatório, a gente vê que teve inicialmente aqui. A gente entrou um pouco ali na introdução do assunto, mostrou que a geração isolada, ela não representa a saúde operacional de uma usina fotovoltaica. Então, o PR ele permite, né, a gente avaliar a eficiência desse ativo. Depois a gente entrou no conceito, na importância do PR, mostrando que ele mede a eficiência real, que ele normaliza o efeito climático, ele detecta, né, as perdas invisíveis, por que nós devemos acompanhar. Então, ele nos permite uma identificação preventiva, um benchmark ali, a gente consegue comparar períodos, usinas e valores simulados. Ele nos dá também ali uma decisão estratégica, de acordo com os dados, né, que ele oferece para a gente. E aí a gente tem aqui a classificação de performance operacional, isso aí é tabelado, né, então usinas com PR acima de 85% são consideradas usinas com excelente desempenho.
de 75% a 85% é um bom desempenho. E aí, quando a gente pega usinas ali abaixo de 75%, a gente deve ter já uma tensão operacional. Tem que entender o que pode estar acontecendo com aquela usina. E no resumo executivo do primeiro semestre de 2026, é uma usina de 1,4 megawatt. A gente pegou esse período de janeiro a junho, né? Então ela teve um performance rate médio ali de 83%, onde o PV-Sys dessa usina ele tem um PR lá de 81,5%. Então, por mais que ela não tenha batido a geração prevista na maioria desses meses aqui de janeiro a junho, o PR dela foi maior do que o próprio PR já projetado no PV-Sys. Então, ela está operando acima da expectativa técnica inicial. E aí, mais do que isso, a gente trouxe um comparativo de PR com o ano anterior. Então, a gente vê aqui, então a gente tem um PR de 2025 e na coluna do lado o PR de 2026. Mesmo não batendo geração na maioria dos meses, ela nos mostra que a gente teve uma evolução no próprio PR. Então, assim, ela performou melhor do que no ano anterior, quando a gente traz aqui os dados de PR dessa usina, né? Em janeiro, ela foi ali de 76,6% para 78%. Em maio, ela foi de 88,8% para 89%. O PR médio, ele evoluiu de aproximadamente ali 80,9% em 2025 para 83% em 2026. Então, se a gente pegar aqui em 2025, por exemplo, ele estava abaixo do estimado pelo PV-Sys. Já em 2026, ele já está acima. Mesmo, como eu falei, gerando abaixo do que o previsto do PV-Sys. Por isso que é importante a gente trazer essa análise do PR aqui, porque ele demonstra, né, que em meses de maior geração, não necessariamente eu tenho uma maior eficiência. Principalmente em usinas onde eu tenho um overload maior, né? Então, meses de maior geração, que eu tenho uma maior radiação ali, a gente também joga muita energia fora ali por clipping, né? E isso também entra no PR. Então, eu poderia gerar muito mais do que eu gerei. Então, a tendência é essa. A gente tem um exemplo aqui, em janeiro, a usina gerou 246 mega e a gente teve um PR de 78%. Em junho, ela gerou muito menos, só que a gente teve um PR de 95%. Ou seja, em junho, de acordo com o meu recurso solar disponível ali, eu consegui converter 95% em energia. Em janeiro, como o meu recurso solar era muito grande e eu estava limitado ali no inversor, eu tinha um overload muito grande de módulos, eu joguei muita energia fora. Então, assim, eu gerei mais, mas a minha performance, em tese, ela foi pior do que no mês que eu gerei menos, entendeu? Então aqui a gente trouxe essa explicação, né? Por que em junho, que eu gerei menos, eu tenho um PR maior do que janeiro, que eu gerei mais. E também tem a questão da temperatura dos módulos, das perdas técnicas, e o clipe que eu falei. Então o overload, ele aumenta essa geração anual, apesar de reduzir pontualmente o PR. Então, por fim, a gente trouxe aqui uma conclusão executiva, mostrando que o ativo está operando dentro do previsto, de forma saudável. Ele está acima do PV-Sys. Então, ele teve uma evolução, né, em relação ao mesmo semestre de 2025, aquele mesmo período. E, então, assim, o objetivo não é só gerar energia, né, mas converter cada quilowatt-hora ali solar disponível com uma eficiência maior. Esse é o principal conceito que precisamos entender sobre o performance ratio. Uma usina de alta performance não necessariamente é aquela que gera mais energia, mas sim é aquela que consegue transformar melhor o recurso solar disponível em energia entregue. O PR nos permite sair de uma análise simples de geração e começar uma análise real de eficiência do ativo. Ele mostra se a gente está aproveitando bem ou não aquele recurso disponível, ele permite comparar resultados de forma correta e ajuda a encontrar perdas ali que muitas vezes passam despercebidas se a gente olhar só a geração. Então, assim, e no final, a operação profissional ela não pode ser baseada em achismo, ela é baseada em dados. Então, dados corretos geram melhores decisões e melhores decisões geram usinas mais eficientes.